Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para tratarmos de um assunto bastante interessante. Existe diferença entre os diversos meios, poderíamos dizer assim, cristãos? Será que seremos todos iguais? Como seres humanos que somos, é evidente que temos as nossas diferenças. Existe o magro, existe o gordo, existe o baixo, existe o alto, existe o branco, existe o moreno, existe o negro e por aí vai. Como seres humanos temos as nossas diferenças, mas apesar de sermos diferentes, somos, no final das contas, seres humanos. Apesar da roupagem, apesar da aparência ser diferente, no final das contas, todos somos seres humanos. Essa é a nossa essência. Traduzindo, trazendo para o meio cristão, também não é muito diferente. Existem cristãos que se dividem, mas no final o que precisa ser essência é Cristo. Se Cristo é a essência, se professa que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é aquele que mudou a sua história, pode mudar vidas, se professa isso, isto que importa no final das contas. E existem sim algumas pequenas diferenças, sobretudo na forma doutrinária, na forma do ritual, de culto, na forma de pensar. Existem sim diferenças que fazem toda a diferença no meio cristão. Por exemplo, existem os tradicionais, existem os pentecostais e existe um terceiro grupo, aqui no Brasil, neopentecostais. Tradicionais, pentecostais e neopentecostais. E qual a diferença entre esses três grupos de cristãos? Os tradicionais, conforme o próprio nome diz, seguem uma certa tradição. Por exemplo, os tradicionais seguem, por exemplo, a reforma protestante, poderíamos dizer assim, a regra de culto, a liturgia. É um culto que nós podemos chamar assim de um culto bem mais light, um culto bem mais tranquilo, um culto onde você entra, vai ouvir aquele louvor mais terene, mais tranquilo, um culto mais suave, onde não se há uma gritaria, um culto mais calmo. E há pessoas que se adequam a esse tipo de culto. E esse tipo de pessoas vão ficar no meio tradicional. Não acreditam, por exemplo, no batismo com o Espírito Santo, na glossolalia, em falar em línguas. Não acreditam na ênfase que se é dada, no batismo com o Espírito Santo. São, poderíamos dizer, crentes mais light, se poderíamos chamar assim, conceituar assim. E os pentecostais, o que viria a ser um crente pentecostal? Totalmente diferente de um tradicional. Acredita-se no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, nas curas divinas, revelação, profecia. Nesse tipo de culto, geralmente, nós poderíamos chamar que é um culto um tanto quanto mais barulhento, um culto um tanto quanto não tão aparentemente perene. Tem mais barulho de glória, barulho de aleluia. São cultos mais dinâmicos, poderíamos assim dizer. E os neopentecostais, que viriam a ser os neopentecostais, saíram dos pentecostais. Também acreditam no batismo com o Espírito Santo. Também acreditam na glossolalia, que é falar em línguas estranhas. Acreditam em tudo isso, só que o que faz a grande diferença entre um pentecostal e um neopentecostal poderíamos dizer, o pensar doutrinário, poderíamos assim dizer. Os pentecostais no Brasil, por algum tempo, eram mais rígidos em sua doutrina, em sua forma de ser, em sua forma de se vestir, em sua forma de pensar. Já os neopentecostais, a partir dos anos 1970, vieram com uma proposta um tanto quanto diferente, uma proposta mais liberal, mais simples, poderíamos assim dizer. Não tinha toda aquela forma de ser rígida, uma forma mais simples de ser, uma forma mais liberal de se vestir, uma série de outras coisas. Os neopentecostais, por exemplo, têm um pensar um tanto quanto diferente dos pentecostais. Por exemplo, algumas coisas que são consideradas crendices foram ali incutidas no meio neopentecostal, por exemplo, rosa ungida, lenço ungido,
isso, aquilo, outro, objetos foram agregados para se levar em casa, o que os pentecostais não creem desta forma. Então existe todo um diferencial. Os neopentecostais, por exemplo, valorizam muito a teologia da prosperidade, né? O crescer financeiramente, o crescer como ser, né? Nas riquezas e tudo mais. E existem várias pessoas que se adequam a esse meio. Então existem os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. E você a que grupo pertence? Ou melhor, o nosso grupo é Cristo. Que Cristo nos una, que Cristo nos unifique. E isto é que importa, desde que Cristo esteja sendo pregado como verdade, isto é que importa, é isso que nos unifica. Que Deus abençoe a sua vida e espero que tenha entendido a diferença entre esses três grupos de cristãos que existem.